Olha, a gente volta a falar sobre as prévias do PSDB após um aplicativo de votação ter apresentado problemas. O PSDB vai se reunir nesta segunda-feira para discutir os detalhes para a conclusão das prévias do partido. E a gente conversa agora com o senador paulista José Aníbal para saber a expectativa, essa definição de quem será o candidato à presidência da República pela sigla. Senador, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Obrigado, bom dia. Vocês estão um pouco sesudos hoje, né? Por quê? Iniciando uma semana com muito bom humor e muita disposição. Tem duas pré para eu cuidar aqui. As prévias e os precatórios. É verdade. Amanhã à tarde nós vamos ter uma audiência pública sobre os precatórios e amanhã devemos ter o início do debate sobre precatórios na Comissão de Constituição e Justiça. Sim. E, senador, sobre as prévias do PSDB, como é que vai ser definido o resultado, quando que haverá essa contabilização e os outros filiados que não conseguiram votar ontem, quando eles votam? No edital de convocação, as prévias terminaram ontem à meia-noite, mas o Eduardo Leite manifestou isso até numa nota. Ele está propondo que essa votação seja concluída amanhã. E, para isso, é necessário que se identifique bem o que causou aquela dificuldade de votação a partir das 8h30 da manhã. É importante dizer que de 7 às 8h30 votaram muitos eleitores, né? A partir das 8h30, a biometria facial, quer dizer, a identificação do eleitor caiu. O eleitor entrava, se habilitava a votar com o número do seu título, tirava a foto e a foto não entrava, né? Ou seja, a biometria facial deixou de funcionar. Não foi instabilidade do sistema, não. Foi um problema de base ali que precisa ser resolvido. Não é possível você não ter um sistema de biometria facial absolutamente credível, não é? Uma tecnologia que está muito bem desenvolvida. Eu espero que eles tenham resolvido. Às 2h da tarde haverá uma reunião entre todos os técnicos envolvidos nesse processo, mais o presidente do partido, e logo em seguida o presidente do partido vai se reunir com representantes dos candidatos e arbitrar sobre essa nossa posição. Trata-se de acrescentar ao edital de que determinava o término das prévias ontem à meia-noite, mais 48 horas, que a votação seja feita amanhã. Não é possível estender esse processo por mais tempo. Eu acredito que vai ser possível e é absolutamente necessário. Amanda? Senador, bom dia. Seja qual for a solução encontrada para terminar essas prévias do PSDB, a leitura política geral é que o partido sai muito chamuscado depois do desastre de ontem, que inclusive acabou aprofundando tensões e divisões no partido, publicamente expressas nas coletivas tanto de João Dória, Arthur Virgílio, e do outro lado de Eduardo Leite. Como o partido vai caminhar, seja quem for escolhido o candidato, Dória ou Leite, depois dessas prévias que provocaram tanta divisão interna? Ontem o João Dória falou em um processo de depuração do partido. Arthur Virgílio deu nome e sobrenome ao problema no PSDB, disse que é o deputado Aécio Neves. Eduardo Leite também fez críticas pesadas. E aí, como fica? Olha, em primeiro lugar, eu acho que esse negócio de depuração é uma expressão muito forte, né? Depurar o quê? O que precisa depurar? O partido se depura exatamente no processo de debate, de discussão, de construção de maiorias, não é? É assim que se depura num partido político democrático. Não é por outros métodos, que não são nem sempre muito republicanos. Mas o que eu acho que essas prévias mostraram é que nós temos candidatos que têm as posturas, que têm compromissos diferenciados e que têm propósitos também. Cada qual tem um propósito que se identifica mais ou menos com o conjunto do partido e daquilo que nos levou à construção do PSDB, né? O PSDB se construiu saindo de governo, né? Nós éramos governo, nós éramos MDB, governo Sarney e governo Quercia. Decidimos sair e achávamos que o MDB não conseguia mais viabilizar um programa capaz de terminar com a inflação, fazer o país voltar a crescer, enfim. E foi o que nós fizemos e finalmente ganhamos eleições assim, em 94. Senador Zé Aníbal, agora sim.
Vamos lá. Estamos conversando com o senador Zé Aníbal, falando sobre as prévias do PSDB, o senador ressaltando que hoje haverá ainda reuniões e a grande expectativa é de que essa votação dos filiados seja retomada nesta terça-feira e, claro, o segundo turno está previsto ainda para o próximo domingo, se houver necessidade. Pode concluir, senador. Isso. Olha, só dizendo que esse processo de prévias, a Amanda falou aí dos conflitos, do acirramento, nos Estados Unidos também é assim. Isso não impede que o partido no dia seguinte se unifique. Senador Zé Aníbal, conversando conosco aqui no Jornal da Manhã, a gente fica na expectativa de seguir falando com o senador Paulista, lembrando que ele está no cargo desde o licenciamento de José Serra e, de qualquer forma, fica a expectativa da prévia do PSDB ser resolvida, esse problema ser resolvido ainda ou segunda ou terça-feira. Senador, vamos lá. Só concluindo. Nos Estados Unidos, você vê o conflito, o debate foi muito acirrado. E a Câmara foi muito crítica às posições do Joe Biden. No entanto, no dia seguinte, o Joe Biden convidou a Câmara para ser sua vice. E ela é vice dele, não é? Quer dizer, o debate não é briga, não é debate entre inimigos. Supostamente, estamos no mesmo partido, não é? Os mesmos propósitos. Eu acho que o Eduardo foi muito claro, eu assinei a nota dele, propondo. Bom, a gente vai retomar o contato com o senador Zé Aníbal, falando sobre as prévias do PSDB, que foram realizadas esse domingo, só que nem todos os filiados conseguiram fazer a votação, concluir a votação, portanto, a expectativa, como o próprio senador ressaltou, nesta terça-feira, a possibilidade da retomada dessa votação e, se houver necessidade de um segundo turno, o segundo turno será no próximo domingo. Bom, enquanto a gente tenta retomar o contato, passo agora a palavra para a Cristina Grêmio. Como é que será que os tucanos vão desatar esse nó? E será que, como a Amanda diz, será que as feridas não serão curadas, hein, Cristina? Olha, é bem complicado, né? A gente viu... Vocês estão me ouvindo? Estamos. Vamos lá. A gente viu nesse processo todo de pré-candidaturas dentro do próprio PSDB ali uma divisão tão grande que houve inclusive disputa para governo estadual com o anúncio de alguma forma ou a suspeita ali, uma revelação de um desejo do ex-governador Geraldo Alckmin, ex-presidenciável pelo PSDB, de sair do PSDB. Então o racha ali é muito grande, além de todas essas disputas entre a equipe que apoia Eduardo Leite, aqueles que apoiam João Dória e até outros que apoiam essa candidatura do Arthur Virgílio. Então, o PSDB está extremamente dividido. Eu acho que não cabe muito essa comparação que o senador fez aí com os Estados Unidos, porque eu não consigo ver que uma eventual vitória de João Dória traga Eduardo Leite como vice ou o contrário. Mas, senador, aproveitando que retomou o seu contato, eu queria entrar na questão da PEC dos precatórios, que também é um dos assuntos importantes da semana, o senhor mesmo mencionou aí agora há pouco. O senhor falou numa audiência pública, eu queria saber quem foi convidado para essa audiência pública e o que se espera das informações que essas pessoas vão trazer. Todos os senadores foram convidados, Cristina, todos os senadores poderão participar. Eu acho que vai ser um momento para a gente deixar bem claro o que veio da Câmara e o que nós estamos propondo no Senado. Aliás, essa PEC devia se chamar PEC do auxílio emergencial. Ela virou PEC dos precatórios porque se iniciou uma disputa em torno dos precatórios e levou a Câmara a alterar 56 dispositivos fiscais e orçamentários da Constituição. Na origem são 67, quer dizer, a Câmara quase que fez uma nova constituinte, cheia de imponderáveis e de propostas que nós combatemos fortemente. Nós achamos que tem que manter o teto, que é fundamental, e temos que manter também, não dar calote em precatórios, que são dívidas líquidas e certas. Achamos que a nossa proposta é clara, ela não exige tantas mudanças, na Constituição quase nada, é apenas tirar os precatórios do teto, são 89 bilhões, e pagar o reajuste previdenciário do salário mínimo e do benefício de prestação continuada o ano que vem. Aí sobram 99 bilhões, porque já tem 35 Bolsa Família, para fazer o auxílio emergencial. É clara a proposta.
não tem lugar para orçamento secreto, não vai mudar a data de correção do teto de gastos, não vai ter espaço para outras possibilidades de recursos que não se sabe como o governo quer usar. É uma coisa transparente, não é? E a gente queria fazer por dentro do orçamento, cortando despesas, como o custeio da máquina pública, que hoje é 98 bilhões de reais para o ano que vem. Podia cortar 10%, 15% aí, podia fazer outros cortes e ter o recurso para o auxílio emergencial e urgente para 21 milhões de famílias, na nossa proposta. A proposta original do governo são 17 milhões. O importante é que a gente chegue ao entendimento e que as famílias possam receber, no mês de dezembro, os R$400, que são um básico mínimo para elas saírem da linha de fome e de miséria em que se encontram. Voltando só para terminar com relação às nossas prévias, desculpe aí as interrupções, não pude concluir totalmente a pergunta da Amanda, a nossa expectativa é que a correção do aplicativo, das falhas, realmente seja feita e às 2h da tarde, nessa reunião do presidente, com todos os responsáveis pelo aplicativo e todas as suas decorrências, a gente possa retomar a eleição amanhã, a votação amanhã e concluí-la ao longo do dia. Não é difícil, o aplicativo funcionando, e funcionou bem durante 1h30, você vota em 2 minutos. É facílimo. Ou seja, dá para fazer e a ideia nossa é fazer. Porque senão você prolonga um processo e dá margem a iniciativas e a posturas e procedimentos que podem não ser os melhores para configurar esse resultado muito bem, de modo a que o candidato que seja eleito possa ter a confiança e o crédito que deve ter em todo o partido. Respondendo aí um pouco a Cristina, para que a gente possa finalmente apresentar um posicionamento claro do PSDB para as eleições do ano que vem, como nós fizemos em 94 e tentamos outras vezes. E, infelizmente, em 2018, nós tivemos um desempenho muito ruim. O partido estava um pouco esgarçado, né? Agora, ou faz essa agregação e define como propósito não combate a luta contra inimigos, contra isso pessoas, mas contra aquilo que nos desafia, que é o Brasil pobre, o Brasil que ainda tem fome, voltar a crescer, criar emprego. Olha as potencialidades todas que nós temos, dá para fazer, mas para isso tem que ter convergência. E não só dentro do PSDB, na sociedade. Agora, o PSDB incumbe construir um programa que sensibilize e crie confiança na sociedade, para terminar com essa polarização. Essa polarização a gente já viu ao longo desses anos, ela não foi boa, ela criou momentos de grande tensão. Dá um exemplo de uma coisa que a polarização política acabou abortando. Esse início de crescimento, retomada do crescimento que o Brasil teve em junho, julho, agosto, a tensão começou a crescer de tal modo em agosto e os investidores recuaram. A expectativa de crescimento esse ano foi impactada por isso. E a do ano que vem já está sendo prefixada, como se diz no mercado, até em 0%. Quer dizer, estagnação. Imagina o Brasil, com todos esses desafios, ainda ter um ano mais de estagnação. Ainda bem que, pelo menos para remediar, a gente pode votar essa PEC do auxílio emergencial, essa PEC que procura atacar a outra pandemia que o Brasil vive hoje, além da Covid, que é a pandemia da fome, e dá um mínimo conforto para 21 milhões de famílias brasileiros. Senador, para a gente encerrar brevemente, se possível, o governador Dória deu certo em direta. A empresa que criou o aplicativo para votação está sob suspeita. E ainda, o anúncio de Rodrigo Garcia para concorrer ao governo de São Paulo foi precipitado? E se Dória perde as prévias da presidência? Vocês têm que concluir, tomar as decisões com relação a isso. Eu acho que seria bom, como dizia o Perón, né? Cada coisa no seu tempo e na sua boa hora. Agora nós estamos nas prévias nacionais, mas de qualquer maneira ele decidiu criar uma comunicação de que ele é candidato e devia ter prévias, ele foi o único inscrito, então por WO ele é o candidato do PSDB.
De outro lado, essa questão de suspeitas, no caso de empresa dessa natureza, não é suspeita. Você tem que analisar os dados objetivamente. E olha, a empresa não é de Pelotas, como estão dizendo. A empresa é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E essa empresa foi contratada porque ela tem notória competência. E é acompanhado também, a USP Unicamp tem acompanhado esse aplicativo, uma das melhores empresas do Brasil de blindagem tem acompanhado isso, a Cryptos, e outros profissionais estão envolvidos. Não é fácil fazer um aplicativo em tempo curto, não. Mas esse aplicativo foi bem construído e a falha que nós observamos foi muito mais na questão da biometria facial e na eventualidade de um hackeamento. Vamos corrigir e vamos votar. Ok. Senador Zé Aníbal, do PSDB, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Muito obrigado, Tiago. Desculpe aí Imagina. As pequenas interrupções. Até uma outra oportunidade. Imagina. Obrigada, senadora.